E esse vídeo, né, ele é dedicado a você que está iniciando, é dedicado a você que está buscando a sua consistência, é dedicado a você que ainda não entende porque não consegue operar no mercado de uma maneira totalmente profissional. A minha comunicação aqui, ela é contigo. Fala DipTrader, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre 5 principais erros que te impedem de conseguir alcançar sua consistência e conseguir alcançar lucros positivos durante meses dentro do mercado internacional, no mercado de Forex. Se você não me conhece, eu me chamo Ederton Santos, sou trader da mesa de operações da M4 Capital, sou mentor e desenvolvedor do principal método desenvolvido para o mercado internacional, o mercado de Forex. E também, para você que não sabe, eu atuo no lado educacional da M4 Capital, já acompanhei basicamente ali quase que 5 mil alunos em um período de 2 anos. E acompanhando muitos alunos todos os dias, acompanhando pessoas de diferentes idades, diferentes perfis, diferentes classes sociais inclusive, eu consegui identificar alguns padrões comportamentais que dificultam ela a conseguir alcançar o seu resultado, certo? Isso aqui que eu estou trazendo para você não é coisa que eu tirei da minha cabeça, não é uma coisa que eu achei em algum lugar e estou trazendo para você, eu estou replicando informações, muito pelo contrário, isso aqui vem de experiência que eu já tive acompanhando todas essas pessoas que inclusive muitas delas conseguiram alcançar resultados positivos, conseguiram virar a chave dentro do mercado, conseguiram mudar de vida com pequenos ajustes que são feitos diariamente, tanto no operacional, quanto no comportamento, quanto na gestão de risco financeira, até às vezes ruídos familiares a gente acaba mudando, que esses ruídos atrapalham você a conseguir ter resultado. Mas calma, não é um dos 5 que eu vou citar aqui para vocês. Se você não é inscrito no canal ainda, já se inscreve, deixa o seu like aqui, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a já entender os possíveis problemas que você vai passar e com isso você se livrar desses problemas para conseguir chegar no seu resultado financeiro, seu resultado ali de vida, enfim, em um período de tempo muito mais rápido. Mas o primeiro que eu queria destacar, que muitas pessoas acabam iniciando de uma maneira totalmente errada dentro do mercado, estudando coisinhas ali pela internet, até aqui no próprio YouTube, tem muita informação, só que muitas informações que não se complementam, são informações totalmente irrelevantes e superficiais. Então anota aí, o primeiro ponto que faz tu ter dificuldade de conseguir alcançar a tua consistência no mercado é um conhecimento totalmente superficial. Eu cansei de chegar a pessoas dentro aqui do nosso escritório, aqui dentro do nosso educacional, e a pessoa já achar que ela já sabia alguma coisa de mercado, né? Porque ela assistiu um vídeo ou porque ela até fez algum tipo de curso. Eu cheguei a acompanhar pessoas que já tiveram feito mais de 5 cursos de mercado financeiro e mesmo assim a pessoa apresentava um certo domínio totalmente superficial dentro do mercado. Então, a primeira crença que a gente tem é que eu já fiz um curso, já fiz 2, já fiz 3, que eu já sou expert naquilo que eu estou fazendo, né? Que eu já domino todas as informações. E não necessariamente é isso. Se você está aqui nesse vídeo, você já estudou, já assistiu vários conteúdos por aí, já fez inclusive vários cursos, mas ainda não conseguiu alcançar sua consistência, pode ser que você ainda tenha um conhecimento superficial de mercado, porque muitos assuntos, muitas informações que são faladas a respeito de mercado financeiro são informações totalmente superficiais, infelizmente. Não estou falando que só existe isso, existem informações totalmente relevantes, mas para você filtrar elas, você tem que ter um domínio muito bom de metodologia de estudo, ok? Que é uma coisa também que eu trabalho com muitas pessoas que estão ali fazendo ali o seu processo de mentoria, o seu processo de educacional junto com a gente aqui, né? Inclusive, se você quer entender um pouco mais sobre o método, quer se tornar um trader profissional, clica no link que está aqui na bio, o primeiro link, você vai ter acesso ao método DipTrader, você vai entender tudo isso que eu estou falando de uma maneira totalmente profissional, tá bom? Eu não estou aqui para falar sobre amadorismo, você pode perceber que eu não estou aqui para ficar esbanjando carro, para ficar mostrando ali casa na praia e rolês, não, eu estou comprometido com o lado profissional, até porque tudo isso que é feito e mostrado acaba te poluindo e te levando para um caminho totalmente ruim do mercado. Eu estou aqui para te mostrar a verdade e o profissionalismo de como é trabalhar de uma maneira correta com o mercado financeiro. O segundo problema que vai te impedir de ter resultados é quando você já passa da fase de não ter conhecimento para a fase de ter conhecimento. Você já domina, você já entende o que é para ser feito, você já entende as informações, você já sabe, né, tudo que pode acontecer ali naquele dia, você já sabe interpretar a técnica da maneira correta, aplicar, você já sabe entender a questão da gestão de risco, já aplica ali o seu dinheiro da maneira correta, porém, você não consegue se controlar
diante do mercado. E quando eu falo se controlar, eu estou falando em aspectos comportamentais mesmo. Você sente medo na hora de entrar numa operação, você sente ganância por querer ficar rico de um dia para a noite, querer fazer várias operações, né? Você sente ansiedade ali na hora de clicar, você não consegue, ou entra atrasado, ou entra muito adiantado. E aí, com isso, você não consegue, né, se desenvolver. Você até tem a técnica, você domina o mercado, você conhece muito, só que você não consegue se desenvolver porque você não controla o seu fator comportamental. Após acompanhar muitos alunos, cada vez que eu entendo o que dificulta eles a terem resultado, a crescer a curva exponencial mesmo de resultados financeiros, cada vez que eu acompanho, mais eu fico convencido que o que vai fazer um trader conseguir ganhar dinheiro no mercado é o fator comportamental. Certo? É como ele lida com as emoções perante ao mercado. Então, se você é altamente técnico, se você domina o conhecimento, o conteúdo de mercado, você sabe o que tem para fazer ali, mas se você está num dia péssimo, se você está com vários ruídos ali no seu ambiente familiar, de relacionamento, no seu próprio trabalho externo que você possa ter, você vai levar isso para o mercado e isso vai atrapalhar a sua tomada de decisão. Então, outro erro que muitas pessoas cometem no mercado é esquecer o lado comportamental e fingir que ele nem existe. Mas aí o cara sente medo, ansiedade, ganância, ele não consegue ali fazer uma operação, não consegue permanecer numa operação porque ele quer logo colocar dinheiro no bolso, né? Às vezes a gente tem um potencial de pegar ali uma operação de 200, 300, até 500 pontos ali em 2, 3 horas, mas aí você fecha às vezes com 100, com 70, porque não consegue confiar na sua própria análise. Isso é tudo fator comportamental. Então, um dos segundos erros, analise, tá? Olhe para você quando você estiver diante do mercado. Se você sente medo, se você não sente confiança na sua análise, ok? Aí você acaba se precipitando, entrando numa operação que não era para entrar, ou você perde a cabeça porque perdeu, não aceita a perda e quer tentar recuperar. Tudo isso você está caindo em vários viés, em vários atalhos mentais que o teu próprio cérebro está criando e te sabotando, e com isso você não vai conseguir resultados. Eu sempre falo, você pode ser o cara mais técnico, o mais técnico, você pode dominar tudo o que você está fazendo, saber porque é para ser feito todos os dias ali dentro do mercado. Só que se você não estiver bem naquele dia, você não conseguir se controlar, essa é a palavra-chave, se controlar perante o mercado, você não vai conseguir ter resultados. Até eu mesmo, né, dominando muita coisa do mercado, se eu não estiver bem naquele dia, se eu não conseguir me controlar perante o mercado, eu também vou tomar prejuízo, né? Eu vou tomar porrada no mercado. Então, meio que esse treinamento de autocontrole, esse treinamento de comportamento, ele é diário. Todos os dias você tem que fazer, tá? Todos os dias você tem que fazer, e isso praticamente vai seguir pro resto da tua vida enquanto tu estiver negociando dentro do mercado, enquanto você estiver sendo trader, né? Fazendo negociações todos os dias ali de especulação, você vai ter que treinar o seu comportamento todos os dias. E isso já engata em o terceiro, né, problema que dificulta você ter resultados no mercado, é você criar um viés. Certo? O que é viés? É como se fosse meio que uma verdade absoluta que você leva ela e pode ter circunstância A, B e C, e essas circunstâncias serem todas diferentes, mas você está totalmente com aquela verdade absoluta fixa no seu mental que você vai aplicar independente do cenário. Ederson, traduz para mim que eu não entendi nada disso. Por exemplo, você está operando no mercado que está te dando ali todos os dias 1% de variação para mais ou para menos. Você tem um tipo de operacional, você vai conseguir pegar operações mais longas, certo? O mercado está te dando muita oportunidade. Porém, vão ter dias que o mercado vai oscilar ali, por exemplo, né, nem 0,5% para cima e para baixo, entre mínimo e máximo ali. Se você vai com aquele viés de que o mercado ele vai ser igual todos os dias, de que o seu operacional, o seu pullback, né, o seu suporte, sua resistência, a sua análise macro vai ser a mesma todo dia e todo dia ela vai dar certo, tá? Você está criando um viés e quando der errado você vai se prejudicar e vai ficar muito frustrado. Aí já vai mexer com o que eu falei no exemplo anterior, no nosso segundo, né, problema, que é o fator comportamental. Certo? Porque você vai querer recuperar, você não vai aceitar o dia de loss, enfim, você vai acabar ali se prejudicando no decorrer do seu operacional, né, da sua janela de operações. Então, o que você precisa fazer disso? Você precisa entender que você tem que ser adaptável ao cenário que o mercado está te mostrando. O que você tem que desenvolver as suas habilidades e competências necessárias para que no mercado de baixa oscilação, você aplique um operacional de baixa oscilação. No mercado com uma oscilação maior, você aplique um operacional baseado nessa oscilação maior. Você não vai querer fazer num dia, repetir esse padrão, sendo que no outro dia o mercado ele mudou.
certo? Outra coisa que eu já vi muitos traders fazendo que dificulta eles a conseguir manter a consistência é, por exemplo, o cara pegou uma semana muito boa. Sei lá, ele fez ali 50% de lucro naquela semana. Aí o que ele já... Pô, fiz 50% de lucro nessa semana, normal, a autoconfiança vai lá pra cima, certo? Aí o que ele faz? Já tive alunos que fizeram isso. O cara colocou mais dinheiro, fez empréstimo, além do que ele já tinha ganhado, colocou mais dinheiro. Pô, se eu fiz 50% essa semana, foi muito boa, né? Na próxima semana eu vou fazer mais 50%, só que em cima de um volume financeiro muito maior. Por exemplo, se eu tava com $1.000, né? Eu fiz 50%, ganhei ali $500, agora eu vou subir para 10 mil e vou ganhar ali $5.000, né? Em uma semana. Aí olha o pensamento do cara, ele nem sabe o que vai ter na próxima semana que pode fazer ela ser igual a essa, né? Pode acontecer um sinistro político, um sinistro econômico, pode acontecer até um conflito geopolítico, né? Como aconteceu entre Rússia e Ucrânia no início do ano passado, que a gente não esperava, e isso vai mexer com o mercado, isso pode fazer ele ter uma movimentação diferente, então não tem como você criar viés, né? Você criar ali aquela verdade absoluta de que o que aconteceu numa semana necessariamente vai acontecer na outra. Eu sempre gosto de falar que você tem que se adaptar, você tem que começar a fazer a sua leitura e você ter as habilidades e competências totalmente definidas e desenvolvidas para você se adaptar ao cenário X, ao cenário Y, ao cenário Z. Certo? Você não ficar ali, né, com uma verdade absoluta, com um pensamento único de que vai ser aquele movimento, aquela pontuação, aquela média de lucros todos os dias. Certo? Porque imagina, se você fez 50% de lucro e aí você pegou, aumentou o volume porque esperava fazer mais 50% de lucro e na outra semana você teve um mercado mais travado, um mercado que não estava seguindo direcional, um mercado que estava cheio de ruídos, né? E ele acabou mudando a sua movimentação. Você vai tomar porrada. E aí imagina, você estava com $1.000, fez 50% de lucro, né? Fez ali $500, mas aí foi para a próxima semana, querendo fazer os mesmos 50%, mas tomou porrada em cima de um volume muito maior, o risco-retorno ele não vai compensar, a conta não vai fechar final do mês, você vai terminar no prejuízo, tá entendendo? Então estou te mostrando que tudo isso pode fazer com que você sinta sim muita dificuldade e leve muito tempo até alcançar os seus resultados positivos. Então muito cuidado, anota isso, presta muita atenção, volta essa parte que eu falei aqui também, que esse é um dos principais que eu vejo traders amadores todos os dias praticando em salas de operações, que eu já fiz muitos cursos, né, de quase todos os plays famosos aqui do Brasil, e existe muito isso, e às vezes não é nem o play que passa, é às vezes a própria pessoa que está ali observando, criando viés, mas isso é um trabalho que, por exemplo, dentro do Deep Trade a gente fala muito, a gente faz muito, para que você seja adaptável ao mercado, né? Então, eu gosto de até usar a teoria, né, de Charles Darwin, que se você consegue se adaptar, certo? As mudanças que vão acontecendo, né, por exemplo, dentro do mercado, você consegue sobreviver mais tempo e consegue ser lucrativo num período de tempo. Agora, se você não consegue se adaptar às mudanças que vão acontecer todos os dias no mercado, você vai morrer, cara. Você vai ficar no prejuízo, você vai desistir, você vai se frustrar, você vai quebrar o seu patrimônio. Então, cara, se adapta, tá? Se adapta e não cria viés. Esse é o terceiro problema que dificulta você ter resultado. E o quarto, que eu já até citei, né, teoricamente nesse último também, que faz parte, é você não conseguir lidar bem com o dia de perda. Você não aceita perder. Isso, cara, é parte instintiva nossa mesmo. A gente não gosta de perder, ninguém gosta de perder dinheiro. Ninguém gosta de perder um desafio. Se você é competitivo também, você não vai querer perder nada para ninguém. Às vezes não quer perder, né, enfim, uma situação simples ali que não vai influenciar nada na tua vida. Você é altamente competitivo e não gosta de perder. E normal, tá tudo bem. Só que você tem que entender que dentro do mercado isso vai ser comum. Você vai ter dia de perdas. Por mais que a gente tenha uma técnica dentro do Deep Trader altamente qualificada para você fazer uma leitura totalmente correta do mercado, né, partindo ali desde macroeconomia, análise fundamentalista, análise gráfica, análise de preço, até a tomada de decisão, a gente juntando tudo isso, a gente tem uma qualidade muito grande da tomada de decisão. Mesmo a gente fazendo isso, cara, vão existir um percentual de probabilidade mínima que possa acontecer tudo diferente do que a gente analisou. Vamos imaginar, você fez uma análise totalmente ali coerente, você sabe que a probabilidade de 60%, 80% é do mercado subir, só que existe ali uns 30%, 20% dele fazer o movimento contrário. Então, às vezes, por mais que a probabilidade seja baixa de acontecer um movimento contra a sua análise, pode ser que ela aconteça e você vai levar um prejuízo nesse dia. Só que eis a questão. O trader ele tem que ser um bom perdedor.
Eu sempre gosto de destacar esse termo. Você tem que ser um bom perdedor. Você tem que entender que vai fazer parte e você tem que limitar essa perda, né? Hoje, o meu nível de assertividade, ele gira ali em torno de 50%, 52%. Então é quase metade, metade. Só que o que faz virar a chave e a conta fechar? É que quando eu perco pouco e quando eu ganho muito, muito mais do que eu perdi. Então, por exemplo, se você entrou numa operação e o mercado já começou a fazer um movimento contrário do que aquilo que você esperava, cara, por que tu vai deixar ele pegar o teu stop completo ali? Por que o mercado está te mostrando que ele não vai seguir o direcional que você especulou? Por que você não fecha a operação? Né? Isso está atrelado muito a um viés, que inclusive a própria CVM disponibiliza um material, depois de você pesquisar lá no Google, lá, vieses comportamentais do investidor. Esse é um viés de aversão à perda, né? Onde você sente ali mais prazer na perda do que no ganho. Quando você está ganhando, você já está querendo fechar a operação. Não, quero colocar dinheiro no bolso, já quero fechar, o mercado não vai mais. E quando você está perdendo, você não fecha a operação, você vai arrastando seu stop ali porque você acredita que uma hora o mercado vai virar. Mas e se não acontecer isso? Às vezes ele pode levar todo o teu capital, aí tu foge do gerenciamento, que é outro problema também. Então, cara, você precisa saber lidar com dias de perda. Você precisa entender que isso vai fazer parte e quando acontecer um dia de perda, tem que ser um dia normal para você, assim como você ganha. Eu tenho certeza que quando você ganha, você acaba que fica de boa, né? Existe aquela euforia, aquela dopamina ali no momento em que você vê a operação dando certo, mas depois pronto, acabou. E aí quando você perde, você fica altamente frustrado, né? Você fica ali com uma dor emocional tão grande e leva isso pro resto do dia, mas isso não deve acontecer. Tá? Eu sempre falo a teoria dos 5 minutos. Cara, você tomou o stop, sofre 5 minutos, analisa o que aconteceu e pronto, vida que segue, bola pra frente, vamos se preparar que amanhã é um outro dia. A mesma coisa quando você ganha, tá? Você comemora 5 minutos ali, depois refaz a análise, já se prepara pro dia seguinte, vida que segue. O que o trader não pode ser é emocionado. Tá? E saber lidar com os dias de perda é também saber controlar as nossas emoções, para você não ficar ali chateado, ficar triste, ficar puto, ter um misto de sentimentos negativos que tu vai levar esses mesmos sentimentos pro dia seguinte e vai tomar stop provavelmente, porque você não vai ter uma qualidade na sua tomada de decisão, tá? Então, cara, aprenda a lidar com os dias de perda e entenda que ele vai ser normal no teu dia a dia daqui para frente, se você quer realmente ser um trader profissional. E o quinto e último, o mais importante de todos, eu nunca vi ninguém falar sobre isso daqui. Se fala, é pouco explorado e poucas pessoas têm entendimento e a mentalidade disso. De você fazer poucas operações. Eu explico muito isso dentro dos nossos treinamentos pagos do Deep Trader, perfeito? Então, esse quinto e último, ele é muito importante, por quê? Porque quando você faz muitas operações no mercado, cara, cada operação que você faz é uma tomada de decisão. Certo? Tu tá gastando energia, certo? Tu tá usando ali a tua energia mental para tomar uma decisão, para analisar e tomar uma decisão. E cada vez que tu toma uma decisão, tu vai perdendo poder de tomada de decisão. Então imagina, se você faz 20 operações no dia, para te analisar, anota isso daí, depois tu comenta aqui embaixo nesse vídeo se é verdade ou não. Quando você faz muitas operações, a primeira você usa, né, uma análise mais sofisticada, você só entra num ponto se acontecer isso ou isso. Né? A segunda entrada, a terceira entrada, até a quarta entrada isso acontece. A partir da quinta, às vezes, você já começa ali, o mercado começou a subir, já cliquei para compra, aí começou a descer, já cliquei para venda. Você já não começa a utilizar os mesmos mecanismos de análise que você está utilizando nas primeiras tomadas de decisões. Por quê? Porque agora você já está ali, já perdeu um pouco do poder de tomada de decisão. E aí você começa a fazer operação sem sentido, aí depois que tu termina no stop, às vezes até quebra o teu capital, aí tu dá um tempo, né? Tu dá um tempo, vai se distrair, vai renovar a tua tomada de decisão, aí quando tu volta, tu fica falando assim, cara, por que eu fiz essa operação? Não faz sentido nenhum, não era para eu ter feito. Só que agora você está analisando, depois de você ter renovado o seu poder de tomada de decisão, certo? Mas naquele momento que você estava operando ali, você não queria saber. Você fez a primeira, segunda, terceira com qualidade, mas a partir da quarta, quinta, sexta, quanto mais operações você fizer, menos critérios de análise você vai utilizar. Percebe isso, tá? Estou te falando porque isso já aconteceu comigo também, certo? Eu tenho mais de 5 anos de experiência no mercado e logo nos meus primeiros anos isso acontecia muito. Só que eu não tinha um entendimento de que eu estava tomando decisão, eu estava gastando energia, certo? E cada vez que eu gasto, eu preciso depois repor de alguma forma. Então, se você está ali a todo momento, 5 horas na frente do mercado e fazendo a operação 1, 2, 3, 4, 5, cara, para com isso agora, limita. Ederton, qual em média a quantidade de operações que você recomenda fazer? Cara, faz no máximo 3.
certo? No máximo 3. Quando tu faz muitas operações, além de tu pagar mais corretagem, né, dentro do Forex é o nosso spread, quanto mais spread tu pagar, imagina, você lucrou $100 e fez, sei lá, fez 40 operações, tu vai entregar uma parte desses $100 de lucro ali, né, para a corretora, porque tu tá gastando ali, cada clique que tu faz para comprar e para encerrar a tua ordem, certo? Tu vai comprar ou vender e depois vai encerrar a tua ordem em algum lugar, tu paga para isso. Então, quanto mais operações tu fizer, mais taxa tu vai pagar, perfeito? E o que acontece? Tu limita a 3, tu vai pagar poucas taxas, tu vai ser mais analítico na hora de tomar uma decisão, e tu não vai tomar qualquer decisão, tenho certeza, porque você tem 3. Se você gasta uma, tem só 2. Se você gasta 2, você tem só uma, né? Então você vai ser mais criterioso na hora de tomar uma decisão. Isso aqui que eu tô te falando, eu passo muito nos nossos treinamentos do Deep Trader. Inclusive a gente tem escritório aqui em São Paulo, que é da onde eu tô gravando esse vídeo para vocês. A gente também tem escritório em Belém do Pará, certo? Que foi onde nós surgimos, né? Onde a M4 Capital surgiu, o método Deep Trader surgiu também, certo? E você pode aprender com a gente tanto de forma online quanto de forma presencial. Tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, a gente passa da maneira presencial, a gente pega praticamente na tua mão para que tu possa ter resultado e que tu consiga realmente ali desenvolver, alcançar teu sonho, seja qual for, tua liberdade financeira, de vida geográfica, enfim. O meu compromisso é o Ederton Santos nesse canal, com o método Deep Trader, levar ao maior número de pessoas possível as informações corretas sobre o mercado de Forex. E tu tem que se permitir fazer isso todos os dias, absorver essas informações. Então anota tudo que eu falei. Se você perceber que está cometendo um dos 5 erros que eu te coloquei aqui, você para imediatamente. E aí comenta aqui também qual desses 5 você já cometeu, né? Ou vem cometendo, ou se já foi os 5, comenta aí pelo menos um, que eu vou responder todos vocês no comentário. Perfeito? Fico por aqui, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.